Tá, então, depois do lançamento desse primeiro disco, a gente não esperava muita coisa, não, né? Porque a gravação estava tão ruim, né? Mas a gente não tinha ideia que não tinha ninguém no resto do Brasil fazendo aquilo que estava gravado ali, né? E o que a gente fez? O André sempre passava as férias no Rio, né? Fim de ano, e ele pegou alguns discos e levou para o Circo Voador e entregou para Maria Jussá, que é a produtora do Rock Voador, né? Que era um projeto que estava começando um circo voador ali. Era um projeto que se tornou um movimento, né? Então, todo fim de semana, havia bandas do Rio de Janeiro, principalmente, e de outros lugares do Brasil que chegavam ao circo voador para tocar o seu som autoral, né? E numa dessas, o André entregou o disco do Stress para Maria Jussá. Ela contando para nós depois, disse que não deu muita importância na época, né? Mas um belo dia, na casa dela, começou a colocar o disco. Quando entrou a primeira faixa, Sodoma e Gomorra, uma pancadaria do caramba, segunda, chacina e o caralho, bate o Elta, tudo pancada. Ela ficou maravilhada. Aí ela disse: olha, na mesma hora eu liguei para vocês, porque eu queria um show do Stress no Circo Voador. Aí foi que a gente se reuniu para fazer nosso primeiro show fora do estado do Pará, né? Fora de Belém, e já no Circo Voador, que era um lugar super emblemático no Rio, muito considerado mesmo da galera lá. E a gente já chegou como banda principal do evento, cara. Eu não sabia, mas tinha uma música nossa que tocava na programação normal da Rádio Fluminense, que era considerada a rádio a maldita, né? Ele tinha um slogan, Rádio Fluminense a maldita. Ela era uma rádio alternativa, mas ela tinha uma audiência monstruosa no Rio, né? Ela era terceiro lugar em audiência, mas terceiro lugar no Rio é muita audiência, entendeu? E a Rádio Fluminense abraçou o projeto Rock Voador e estava fazendo, né, uma apresentação de várias bandas brasileiras, e dentre as quais o Stress fazia parte do cast ali, né? Que tocava na programação normal da rádio, não era um programa alternativo, não, tocava normalmente. E isso nos deixou a gente conhecido lá, né? E eu lembro bem que a chamada para esse show do Stress era assim, mais ou menos, que dizia, né, na vinheta, direto do inferno amazônico, aí a música tocando de fundo, né? O Judas Priest brasileiro. Stress, a banda mais pesada do Brasil, na primeira noite de heavy metal do Circo Voador, mesmo. Isso foi uma. Né? Cara, a gente. Foi uma noitada fodida nesse dia, cara. Eu lembro que a gente. E nesse mesmo dia, à tarde, teve um especial do Stress na Rádio Fluminense, onde eles tocaram um disco todinho, comentando as faixas, as letras. Hoje em dia, nenhuma banda, nenhum artista consegue isso, né, cara? No máximo, com um jabazinho, tu consegue colocar uma faixa para tocar na rádio, né? E nesse dia eles colocaram um disco todinho, com comentários sobre o instrumental, sobre as letras e tal. E na passagem de som, a gente já chegou no circulador para passar o som à tarde, já estava lotado de gente lá do fora para querer saber que porra de banda porrada era aquela que, né, ia tocar lá naqueles dias, e a gente passou o som, tudo. Cara, esse evento já dava para escrever um livro só sobre esse show. Na passagem de som, né, a gente viu a bateria microfonada, né, um microfone para cada item da bateria, né, para cada tom, para os pratos ali, ou seja, tinha uns 10 microfones na bateria. Aquilo para nós era um absurdo, porque a gente fazia show aqui, às vezes com nenhum microfone na bateria, ou às vezes um pendurado em cima, assim, né? Aí para pegar tudo, né? Aí chegamos lá, tinha um para cada peça da bateria. Aí outra coisa interessante é que tinha um amplificador Fender, né? Aquilo que a gente só via na revista. Tinha um amplificador Fender com aquela logomarca Fender, né? Aí a gente era pequenininho o amplificador, né? Mas era um bom amplificador para a época. Aí a gente começou a olhar assim, caralho, isso é um Fender, e começamos a rodear o amplificador, parece aquele bando de índio, sabe? Cara, bando de matuto, né?
Aí, aí nessa hora chegou lá um Tony Roqueiro, um cara fodaço de lá que tocava blues e rock and roll, né? Cara, boa pinta, cabelão legal, já chegou com uma roupa quase de show para passagem de som, né? Aí ele abriu o case da guitarra dele, aí tinha lá uma guitarra Gibson, meu irmão, igualzinha a do Jimmy Page do Led Zeppelin, a do filme lá, que até a cor é igual, sabe? Ele abriu assim com o maior orgulho, sabe? Mas tinha que ter orgulho mesmo, porque uma Gibson naquela época era o equivalente aos 50 mil reais hoje, cara. Sabe? De tão cara que era. Sabe? Aí a gente falou, caramba, uma Gibson, porra, tal. Tudo era novidade, tudo era encanto ali para nós, né? E aí passamos som, cara, a emoção de passar o som ali, aliás, de ver, de ouvir o som, né, ecoando perfeito ali, né, porque estava tudo microfonado, a bateria, a guitarra, o contrabaixo, a voz, né, aquilo era muito diferente da estrutura que a gente tinha por aqui, né, a gente não conseguia isso aqui. E o legal também, para falar dessa parte aí, foi no show, né? Um show, as bandas cariocas muito boas, mas tocando rock and roll e blues. Que a gente ficava esperando, cara, esses caras não vai aparecer ninguém aí para tocar um pauleirão, rock and roll, blues, bem tocado e tal, os caras músicos, instrumento tocado, legal e tal, mas ninguém tocou um rock pesado, né? Rock pauleiro. Aí chegou a vez da gente entrar. Aí a gente tem um apresentador, né? Que é um amigo nosso aqui de Belém, que está morando lá no Rio. Ele era um cozinheiro aí da Marinha. Aí ele se vestiu de ninja e tal, botou uma sunga metal e tal. Se apresentou aí, um palavreado lá, né? Entrou já com aquele sinal de fumaça, né? Que é um alarme, né? De emergência, quando você está perdido na mata, né? Ele entrou com aquela porra lá, de fumaça para todo lado lá. Aí os dizeres dele e todo o peso da face da terra caia sobre vós. Aí, que o som de nossas guitarras entranhe em suas mentes. Com vocês, o grupo mais pauleira do Brasil. Está! Aí a gente entrou com o Matthew Hell. Meu irmão, o pau comeu ali. A galera foi a loucura, velho. Quase veio abaixo, porque, enfim, eles ouviram uma banda tocando pauleiro. Né? Esse amigo que apresenta, não posso deixar de dizer o nome dele, era o meu amigo César Barbosa. Estava até aqui em Belém, até 2 dias atrás. Aí, cara, pauleira pra cá, porrada aí. Final do show, né? A última música lá, a gente encerrando com Espalha Merda é aquele som lá de final de música. Aí no meio disso, aí quando eu vejo o André tá em pé na bateria, rapaz, já tá com o olho esbugalhado, assim, caralho, o André vai fazer alguma coisa ali. Aí quando eu vejo ele dá uma porrada no microfone, aí voa o microfone pro lado, prato pro outro, aí, porra, aí bateu adrenalina ali, sabe? Aí eu entrei com o contrabaixo na bateria e saí derrubando também, ele saiu chutando, meu irmão. Derrubamos tudo ali na hora, cara. Fizemos uma cagada do cacete. Né? Como se fosse o terror, sabe? Aí eu peguei o contrabaixo, dei uma pedrada no chão. Pá, pá, aí aquele baralhada, né? Isso tudo amplificado no PA, né? Aí bateu aquele silêncio, né? Aí, porra, fizemos merda. Aí, cara, aí começou, o chão começou a tremer. Aí, caralho, o que é isso? Quando eu vi, as pessoas começaram a invadir o palco deles, olha. Começaram a invadir o palco. Aí eu não entendia para. Porra, eu imaginei, né? Porra, agora a gente vai levar porrada aqui, né, cara? Depois dessa merda que a gente teve de ter quebrado tudo, ter acabado com a noitada, porque ia ter outros artistas depois da gente, cara.
entendeu? A gente entrou naquele horário nobre ali, que é o horário principal, entre meia-noite e 1 hora, que é o horário nobre, né? Mas depois ia ter a banda de encerramento. Inclusive, o Tony Roqueiro estava lá atrás esperando o Gibson dele. Aí, cara, que alvoroço, as pessoas subindo no palco, né? Aí quando eu vi, eu digo, agora eu vou apanhar, que aí eu me protegi assim, quando eu vi alguém me levantou nos ombros, cara, me carregou aí. Aí começaram a vibrar como se fosse uma final de Copa do Mundo, sabe? Tá vivo! Rapaz, aí os caras acharam do cacete aquilo, né? E aí começaram a gritar, estresse, estresse, estresse. Aí alguém é a primeira banda de heavy metal do Brasil. Aí foi ali que eu atentei, né? Alguém tá achando que é a primeira banda de heavy metal do Brasil. Na verdade, eu nem sabia o que era heavy metal ainda ao certo, né? E aí, mas é aquela festa toda, pá, e tal. Aí, o que aconteceu? A noitada acabou, pô. A gente já tinha derrubado toda a bateria do microfone, a bateria era para todo mundo, né? Aí não tinha mais bateria, tava tudo no chão ali. Pô. E o que aconteceu foi que acabou ali a noitada. Mas aí a produtora chegou pra gente, eu digo, pô, ela deve estar muito chateada e tal. Ela estava maravilhada, a Maria Jussá, eu digo, caralho, vocês são demais, pô, nunca teve isso aqui. Nunca houve uma invasão de palco em toda a história do Circo Voador e vocês conseguiram isso. Tá? Não se preocupe com os prejuízos, porque a produção vai pagar tudo. Tá? Sensacional. Tudo bem, foi do cacete e tal. Cara, ele, graças a Deus. E para completar, a gente ainda recebeu 40% da bilheteria, mais ou menos, naquela época, né? Como a banda principal, era uma grana boa do cacete. Aí deu para a gente pagar a passagem, né? De avião, que era caro também na época. Ou seja, nossa estreia no Circo Voador, a gente foi lá, quebrou tudo e saiu de lá como um herói, né? Como a primeira banda de metal do Brasil. Né? E aquilo, esse show nos deu uma repercussão tão grande no meio musical, né? Que a gente começou a ser requisitado para tocar várias vezes o Circo Voador, né? E até que chegou um momento em que isso aí, esse show que eu estou te falando, foi em abril de 83. Né? Aí começamos a fazer outros shows, e 84, virou 84, começamos aí, vai e vem para o Rio de Janeiro tocando, e chegou final de 84, né, um pouco antes do Rock in Rio, era o momento da gente decidir, né, o nosso futuro, porque já tinha muitos pedidos para show nosso, né, e a gente não tinha como ficar nessa ponte aérea Belém-Rio, era muito caro. Foi quando eu larguei meu emprego na Petrobras, né, o André também largou aqui, já tinha se formado em Direito, largou também a profissão, foi para lá. E aí a gente se juntou com 2 caras do Rio, porque 2 integrantes paraenses não puderam ir, né? E foi aí que a gente juntou com 2 caras de Niterói, o Bosco e o Alex. E logo depois, na virada, né, de 84 para 85, estava acontecendo o Rock in Rio 1, né, cara? Que foi um grande divisor de águas ali, né? E foi ali onde vieram as grandes bandas de heavy metal, hard rock, né? Os grandes ídolos do pop também, né? Enfim, uma gama enorme de músicos de vários estilos, né? O pessoal às vezes fica mangando aí, não, porque não é mais rock em Rio, porque não... Pô, isso é uma besteirada, velho. Rock em inglês significa agito, significa balada, significa evento, não é rock música, entendeu? É tipo, né? Pô, o rock não é música rock, é uma palavra que abrange várias coisas, né? Então, o Rock in Rio ainda é, assim, um evento, né, musical, sempre foi um evento musical, onde o rock tem a sua parte ali, né? E o heavy metal tem, inclusive. Então, depois da vinda de grandes bandas ali, né? Queen, AC/DC, né? Próprio Iron Maiden, né? Whitesnake, enfim, quando acabou o Rock in Rio, as gravadoras brasileiras ficaram de olho, né? Pô, tem um mercado aqui, porque os dias do metal lotaram, né? No Rock in Rio. E aí começaram a procurar bandas brasileiras que fizessem algo similar, né? E foi aí que a Maria Jussá, produtora do Circo Voador, disse, olha, não tem ninguém no Brasil tão preparado quanto o Stress.
E foi aí que o produtor lá, o João Augusto, que hoje, na época ele era um produtor jovem, ainda iniciante, hoje ele é presidente da Warner, ele é um picone agora, né? Inclusive foi ele que lançou Mamonas Assassinas, né? Ele que o filho dele. Ele procurou a gente e com o intuito, né, de fazer uma audição primeiro, né? Fizemos uma audição lá, uma audição muito tensa, né? Agora, tu imagina o cara produtor ali e tal, e a gente soltando o cacete aqui, aí ele ficava pensativo, assim, olhava para o lado, achar a cabeça, analisando a banda, né? Mas aí, quando a gente terminou algumas músicas, ela disse, vocês têm quanto? Vocês têm 10 músicas? Aí a gente disse, olha, a gente tem, a gente não tinha. Porque já tinha lançado o primeiro disco, né? Tinha esgotado umas coisas ali. Não, nós temos 10 músicas, sim. Então é o seguinte, nós vamos gravar vocês um LP, só de vocês. Uma banda tinha um LP, era muito know-how naquela época, ainda mais de uma gravadora multinacional, que a maioria das bandas entrava em coletâneas, né, cara? A gente foi chamado, inclusive, para entrar em várias coletâneas, mas a gente não entrar em coletânea porra nenhuma, não, cara. Vamos dar uma cartada mais porrada aí, né, cara? E aí a gente foi chamado pela Polygram, né, que era uma multinacional na época, para gravar o Flor Atômica, né, que é um disco também que nos deixou conhecido no Brasil todinho, porque ele foi bem distribuído, né? Eles tinham uma boa distribuição, né, tanto no norte como no sul. O disco estava em todas as lojas, né, vendeu para caramba, que a gente não sabe quanto, porque eles não prestavam conta com a gente, né? Mas foi um disco que realmente colocou a gente ali no patamar das principais bandas do movimento Rock Brasil, que já estava bem sólido na época, né? O movimento Rock Brasil que já tinha ali Paralamas, Titãs, RPM, Erva Doce, né? Barão Vermelho, Traje a Rigor, Kid Abelha, né? Então já tinham e mais trocentas bandas, né? E a gente estava nesse movimento como a única banda de heavy metal, representante do heavy metal desse meio mais pop, né? E a gente fazia muitos shows esses caras aí, cara. Cansamos de tocar aí com RPM, Legião, os caras aí fazem shows, né? E porque não havia essa discriminação, era o movimento Rock Brasil, e dentro do Rock Brasil você tinha o bem popzinho, que era lá o Kijabê, você tinha um negócio mais pesadinho, o Plebe Hood ali, né? Aí você já tinha uma coisa popzona, com lá o RPM, né? E você tinha o metal, né? Que era o Stress. E o Robertinho do Recife também, que derivou para esse lado do metal naquele momento ali, que ele sentiu que era um bom campo, né? Para atacar também. E nós e o Robertinho praticamente junto, que o Robertinho também tinha o apoio da RCA, né? Então jogavam praticamente só nós dois juntos. Stress, o Robertinho e tudo quanto era um festival porrada aí, né? Então essa é a história que chegamos até o Flor Atômica aí. Sensacional. É bom falar para quem está assistindo o vídeo aqui que no início você estava falando que o seu primeiro disco você não gostou e tudo mais, mas isso acabou te favorecendo no futuro, pelo menos é o meu entendimento, porque o teu disco ficou muito raro, né? E eu quero só abrir um parênteses agora aqui, Bala, para a gente comentar esse. A gente vai pular um pouquinho essa cronologia, depois a gente volta rapidinho para quem está acompanhando todo o passo a passo da banda, para falar que no futuro, né, eu acho que nem você nunca imaginar que gravadoras europeias, gravadoras internacionais viriam atrás de vocês, justamente para pegar aquele material que até nem você deu tanta bola na época, né? Me conta só um pouquinho dessa história aí, para a gente também não deixar passar batido isso aí. Bom, a gente, como eu te falei, a gente não sabia que não havia outras bandas fazendo som pesado e porrada como o Stress fazia, né, pau a pau com os ingleses e americanos. A gente imaginava que havia um movimento no Brasil. Só que depois a gente descobriu que não tinha, que nós éramos os únicos naquele momento. Então, nós fomos justamente, né, batizados como a primeira banda de heavy metal do Brasil. Não só a gravar, mas a existir. Então, se alguém
Não, mas foi e gravou. Não tem esse papo furado, não, cara. Tá? Não tem esse negócio aí, não. Nós fomos a primeira a existir e a gravar. Porque é dizer, não, mas tinha uma banda que já tocava e não tinha gravado. Não, mas nós também tocávamos e não tínhamos gravado antes. A gente já tocava o metal antes. A gente gravou em 82. Músicas que a gente já tinha feito em 78, 79, né? Enfim, essa polêmica aí, para mim, não é polêmica. Para mim, é fato consumado, né? E então, esse disco, ele é um disco muito raro, né? E ele é considerado por alguns, esse primeiro disco nosso, alguns estudiosos aí ou não, eles consideram o primeiro disco de thrash metal do mundo, porque foi gravado antes do Metallica e tal, aquela coisa toda, e o Metallica parece que é o primeiro thrash, né, e tal, mas o thrash foi gravado alguns meses antes, e lançado, né? Embora eu não concorde com isso, né? Eu acho que a gente era heavy metal, mas a gente tinha alguns elementos ali do thrash metal que poderia ser considerado. A velocidade, algumas palhetadas na música, né? Uma coisa ali, a agressividade das letras, dos temas. Alguns elementos do thrash metal, eu até concordo que estão presentes naquela música, mas eu acho que a gente é uma banda heavy metal, que a gente foi pioneiro no heavy metal brasileiro. Daí a ser pioneiro do thrash metal, aí já é, né, uma coisa que pode e deve gerar muita polêmica mesmo, porque até eu acho que não é verdade, mas embora alguns achem, né? Então esse disco aí, ele é muito considerado no mundo todo, né? Porque ele é uma autêntica raridade, que na época foram feitas 1.000 cópias, das quais eu acho que nem 500 estavam circulando pelo Brasil, né? A maioria ficou aqui em Belém mesmo. E aí tem alguns selos internacionais acharam interessante relançar essa obra, né? Então a gente foi procurado pela gravadora, pelo selo Metal Soldiers de Portugal, um selo europeu, e relançou essa obra, mas não só essa, né? Relançou Flor Atômica, né? Relançou praticamente toda a nossa obra, com exceção do Stress 3, relançaram quase tudo nosso, né? E foi assim que o Stress começou a ser conhecido internacionalmente também, né, cara? Então, e o próprio nome Stress também, né, já é uma coisa internacional, né, cara? Vou fazer um parênteses aqui, porque eu sempre gosto de comentar isso, que eu considero Stress um dos top 5 nomes de bandas de rock de toda a história, né? Porque ele é sonoro, Stress, é monossílabo, começa com S e termina com 2 S, né? Ele é sonoro, ele é bonito, a grafia é bonita, a nossa logomarca é bonita, é linda, por sinal. E o significado, né? Tem a ver com tensão nervosa, fadiga mental, né? Neurônios à flor da pele, né? Aquela coisa, né? Que tem a ver com o próprio rock. Então eu considero o Stress junto com Kiss, Rush, Queen, Yes. São nomes pequenos e fáceis de impacto. Então, eu falei os 5 aí, não falei? Então, eu acho que, para mim, são nomes fantásticos, assim, né? Eu acho que a gente foi muito feliz na escolha desse nome. Então, muita gente de fora, né? E com facilidade agora da comunicação, né? Internet, redes sociais e tal, a gente consegue, né, ter comunicação com muita gente de fora, de outros estados, de outros países, de outros continentes até, né? Então, o Stress hoje já é bem conhecido, né? Não é estourado, porque não tem como estourar assim, sem estar fazendo shows direto, fazendo turnê, né? A gente não tem condições de fazer isso ainda. Mas a gente é muito mais conhecido do que, né, que a gente imaginaria que poderia ter sido, né? Fazendo mais um parêntese aí, a gente tem até um projeto aí de fazer alguma coisa em inglês para que a gente se torne conhecido mais lá fora, né? Logo, quando eu tiver alguma coisa mais palpável, eu vou dizer o que é, porque eu não queria quebrar esse encanto aí. Vamos ter alguma coisinha em inglês aí para lançar lá para fora.
Eu acho sensacional essa história de uma banda daqui, da nossa região, ser reconhecida lá fora. Eu me encanto com essas histórias. Eu ouvi uma vez uma história de um colega que mora na Alemanha, que o teu disco lá na Alemanha é super raro e cobiçado, entendeu? Qualquer pessoa que jogar aí no Google, se você tentar comprar um dos teus primeiros discos, né? Até o Flor Atômica, que já foi mais bem distribuído, ele é raro, é caro lá fora. É coisa de 50 libras, né? O que daria, sei lá, uns R$ 250, R$ 300. Sim. Então, pô, não é qualquer banda que tem um disco nesse valor. Isso a gente tem que reconhecer que realmente vai ficar aí para a história, né? O que vocês plantaram, eu acho muito bacana isso aí. E eu queria aproveitar essa oportunidade para te dar esses meus parabéns, meus sérios parabéns. E, enfim, até o Sepultura, que também tem esse reconhecimento internacional, já deu declarações, né, que são fãs de vocês, é um negócio assim sensacional. E Bala, eu queria tocar num outro ponto também aqui, abrindo, porque assim, tu começa a falar e eu fico com um monte de coisa querendo te perguntar, entendeu? Minha cabeça fica até meio baratinada. Quando você falou também do Iron Maiden, você imaginava que você um dia ia abrir um show do Iron Maiden? É muito bacana falar isso também, né? De jeito nenhum, velho. Tá? A gente pegava o disco do Iron Maiden, assim, pegava aquela capa, né? E via lá, né, as capas muito bem produzidas do Iron Maiden, né? Aquele desenho maravilhoso, o Ed ali e tal, aí a gente colocava ali, ficava olhando os encartes, né? A gente não tinha a menor noção, né? A gente achava impossível, né? Tocar um dia com o Iron Maiden, né? E quando surgiu essa possibilidade, algumas décadas depois, foi difícil de acreditar logo no início, né? Cair a ficha assim foi. Mas eu vou te dizer que foi um dos momentos mais importantes, assim, de maior realização para nós, né? Para mim, principalmente, tocar com a Iron Maiden na minha cidade, cara. Eu estava lá. Olha só. Então, cara, além de todas essas coincidências, né? Coincidências entre aspas, de toda essa conspiração que o universo teve para que a gente um dia se juntasse na mesma data, no mesmo local, na mesma cidade, com os nossos ídolos, para isso se concretizar ali, né? Tem de ser uma conspiração divina ali, alguma coisa, né, sobrenatural ali que não tem como explicar. Então, tocar com o Iron Maiden ali, uma realização muito grande, especialmente também porque os caras, eles trataram a gente muito bem, cara. Eles saíram do camarim para assistir o show atrás do palco, coisa que não é corriqueira deles. A equipe deles bateu palmas para a gente quando a gente saiu no palco, porque o nosso show ali foi porrada, foi muito bom o show, cara, sabe? E a gente, claro que a gente teve também uma ajuda muito grande do público ali, que estava sedento ali, né? Um público paraense ali, nos recebeu tão bem ali que eles cantavam tudo, cara. Eu quase não precisava cantar nada, nos refrões ali, né? Aí você via as pessoas com orgulho de ter uma banda paraense ali, sabe? O paraense ali também vestiu essa camisa, né? De ter o seu representante ali, né? Representante mor. Eu acho que não tinha uma outra banda mais indicada do que o Stress ali. Tanto é que foi o próprio Iron Maiden que avalizou essa recomendação, né? A gente foi indicado e eles avalizaram, viram a nossa história, então tem de ser esses caras aí mesmo. E eles falaram muito bem do Stress no site oficial deles, sabe? Foi uma realização de um sonho ali, né, cara? Parece clichê, né? Mas ali foi. Muito legal, muito legal. Bala, eu fico doido aqui, eu quero te perguntar um monte de coisa, mas enfim, o nosso tempo também já está se alongando, né? Gravar uma segunda parte, uma terceira parte. Mas vamos lá, só para a gente deixar redondo o que a gente estava conversando antes. E aí, você contou muito bem aquela história dos anos 80, tudo como se passou, o segundo disco. Aí vocês entraram nos anos 90, né? Fizeram o terceiro disco, foi o Stress 3, se eu não me engano foi em 94, né? 96. 96, certo. Eu estou falando essa parte cronológica só para não deixar quem está assistindo a gente perdido, até a gente entrar nos anos 2000, quando vocês voltaram, e aí lançaram DVD, lançaram coletâneas e tudo mais, e em 2019 o quarto disco chegou também, né?
vocês fizeram pelo aquele sistema de on demand, né, que a gente chama, né, que você vende na internet para os fãs e tudo mais. Eu queria só que comenta com a gente aí esse trecho até chegar aqui, né, no ano que a gente está, só para a gente feitar e deixar bem redondinho isso aí. Tá, o movimento Rock Brasil nos anos 80, ele vingou até mais ou menos ali 88, 89. Quando virou a década de 90, o rock perdeu a força, né? Então as gravadoras já não estavam mais interessadas em colocar bandas de rock mesmo para tocar nas rádios e para ganhar dinheiro com elas, né? O que a gravadora fez com a gente? Eles tentaram pedir para a gente fazer um som mais pop, né? Para que a gente gravasse um disco pop para tentar tocar na rádio com um som mais pop, mais fácil, né? E a gente até tentou aliviar um pouco do peso das nossas músicas, mas o alívio que a gente deu ainda nos deixou pesado. Desculpa. A gente ainda ficou pesado, hard rock heavy ainda, né? Porque tem a pegada assim, né? Não tem jeito. Aí a gravadora disse, olha, se vocês não aliviarem mais o som, a gente não vai lançar um próximo disco. Aí a gente disse, olha, a gente não tem condição de aliviar mais, porque senão vai descaracterizar o Stress, que é uma banda de heavy metal. Aí tá certo. Aí a gente rompeu com a gravadora, né? E a gente ficou... Era uma situação difícil, porque a gravadora que dá todo o apoio para você participar dos grandes festivais, para você estar sempre nativa, tocando e manter uma agenda bem coerente, né? Bem fixa ali, todo fim de semana, tocando. E a gente começou a ficar com poucos shows, porque a gente estava sem o apoio de gravadora, né? Não estava mais tocando em rádio e tal. E aí foi que a gente ficou numa situação difícil para continuar morando no Rio. Aí eu voltei para Belém para terminar a minha faculdade. O André resolveu ficar no Rio, tentando lá um concurso para seguir a carreira dele. Ele até conseguiu depois para oficial de justiça, né? Dentro do direito, que era a especialidade dele. E eu voltei para me formar em informática aqui, trabalhei até um pouco na área. E depois voltei a ser músico, a encarar a música como a minha profissão oficial, né? Larguei a informática e disse, eu quero ser músico, vou largar tudo e vou ser músico. Minha esposa me apoiou como nossa empresária, né? E eu entrei e assumi que sou músico. Até hoje, o que nos sustenta aqui em casa é a música. E nesse interim, os anos foram passando, o rock foi perdendo aquela força, né? E meados dos anos 90, aí, o rock estava completamente fora da mídia, né? Até o próprio Raimundos, que estava no auge ali, deu uma caída, né? Mas ainda assim, a gente aproveitou uma vinda do André aqui, numas férias que ele teve, e a gente gravou o Stress 3, em 96, que a princípio seria uma demo tape, né? A gente ia ser apenas uma fita cassete. Mas acabou que, naquele momento de transição entre a fita cassete e o CD, a gente pensou, pô, a gente está com um CD demo aqui. Então, porque a gravação já era digital que a gente conseguiu, né? Se a gente está com um CD demo, vamos fazer, então, um CD, né? Em vez de fazer uma fita cassete demo, vamos fazer um CD demo. Eu digo, pô, mas CD demo, já que é CD, vamos fazer o CD oficial. Vamos fazer aí 500 cópias. Aí, acabou que aquele que ia ser apenas um trabalho demo de demonstration, né, que eles dizem demo, tornou-se o Stress 3 oficial. A gente ainda viajou para o Rio, fizemos alguns shows legais lá no Rio, mas não foi possível a gente encarar, né, uma volta da banda ali, porque estava todo mundo já com alguns objetivos traçados nas suas cidades, né? E o André voltou para o Rio, voltei para cá, e foi quando eu tinha um trabalho com a banda Esmeril, né? Depois da banda Esmeril, eu fundei a banda Zona Rural, né? Aí já era 97 ali, e aí encarei a Zona Rural como nosso trabalho oficial aqui. E depois de alguns anos, a gente foi procurado, foi quando eu te falei que a gente foi procurado para relançamento das nossas obras, que o que nos deu um gás, né? Pô, os caras estão relançando o nosso primeiro disco, então bora fazer um show e tal. A gente se reuniu, fez um show no Teatro Gasômetro aqui, depois a gente fez mais outro, e nesses shows a gente acabou gravando um DVD, né?
Gravou um DVD que deu uma boa repercussão. Foi o primeiro DVD que a gente gravou oficial. Muito bom esse DVD. E o áudio desse DVD que chamou a atenção do produtor lá de Portugal, da gravadora Metal Soldiers, que ele resolveu que ele queria lançar um ao vivo nosso. Então, ele pegar o áudio do DVD, fez um disco ao vivo que ele chamou de Live and Memory, quer dizer, ao vivo e em memória. Ao vivo porque tinha gravações ao vivo e em memória porque tinham 4 músicas ali que a gente gravou em 1986 com um guitarrista nosso chamado Christian. Ele tinha dupla nacionalidade. Ele gravou aquela demo com a gente e logo em seguida ele foi morar nos Estados Unidos. Lá ele foi convidado para ser o guitarrista do Faith No More, né? Olha só. E quando ele recebeu essa notícia que ele seria o guitarrista do Faith No More, ele foi comemorar. Exagerou na comemoração e teve uma parada cardíaca e veio morrer. Entendeu? Olha essa onda aí. Então, a gente tinha esse material, 4 músicas gravadas com ele. Inclusive, foram gravadas no estúdio do Traje a Rigor, lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? No estúdio Traje a Rigor. E a gente lançou esse disco Live in Memory, pela Metal Soldier, e depois eles lançaram o primeiro, lançaram o Atomic Flower, né? Sempre com um encarte muito legal, muito bem produzido. E aí a gente voltou a fazer os shows, né? A gente recebeu convite para tocar em vários lugares do Brasil, Ceará, Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Aí a banda foi, né, pegando mais um embalo aí. Agora, sem ainda poder encarar como uma estrada aí, né? A gente está bem consciente de que para a gente largar tudo e encarar uma turnê, tem que ter uma produtora muito, muito sólida por trás, organizando tudo, né? Seja um trabalho muito sério mesmo. Por enquanto, a gente faz o seguinte: a gente sai daqui, toca, eu saio daqui, do Rio de Janeiro, a gente reúne, aí o Emerson, o Paulinho sai daqui também, a gente se reúne, toca e volta para a sua cidade. Isso que a gente está fazendo. Mas a gente passou um tempo aí do Stress 3 para cá, a gente não gravou um disco inteiro. O que a gente fez? A gente gravou em 2005 um single chamado Coração de Metal, foi uma música que estourou no Brasil todo, né, que é um dos maiores hinos. Uma das minhas preferidas. Né, a música é conhecidíssima aí mesmo. E 5 anos depois, a gente gravou Brasil Heavy Metal, que inclusive é trilha sonora principal, tema do filme, documentário Brasil Heavy Metal, né? Que conta toda a história dos pioneiros do metal dos anos 80. E a música foi escolhida, foi a nossa, né? Para ser. E eu fiz especialmente para o filme mesmo. Só que ela ia entrar numa coletânea de várias bandas que iam gravar alguma coisa moderna, né? Alguma coisa atual para colocar na coletânea, que seria um disco de áudio e o DVD do filme, né? Só que a música, os caras da produção ficaram tão emocionados com a música e disseram: pô, bala, o pessoal aqui na produção tá chorando, ela tá nas lágrimas, pô, essa tua música é demais, cara, ela vai ser tema do filme, pô, pode ser, tá? Pode, claro. Aí deu algumas horas depois, o produtor, meu amigo produtor lá, pô. Fugiu, não. O Ricardo, né? O Rick. Ele me ligou logo depois dizendo: Bala, tem uma ideia sensacional aqui. A gente vai fazer um clipe com vários vocalistas dos anos 80 cantando essa música, como se fosse um We Are the World do heavy metal brasileiro. Eu digo: caralho, essa ideia era fantástica, sabe? Cara, Mika Michaelis, meu amigo Mika Michaelis, meu irmãozinho. Aí ele teve um trabalho muito grande. Ele tem uma produtora de vídeos
publicitários em São Paulo e está muito bem estruturada. Ele viajou aí para pegar o depoimento das pessoas e foi fazendo filme. E faltava, né, reunir as pessoas, os vocalistas, para cantar a música junto, né? Aí ele conseguiu. Mandou a passagem, fui lá, gravei a minha parte. Os vocalistas gravaram essa parte, inclusive o André Matos, né, cara, que veio a falecer depois, participou do clipe e cantando em português, que é coisa inédita para ele, né? O André Matos cantou a minha música em português, né? Então a gente teve ali grandes nomes do metal nacional e essa foi esse foi o segundo single que estourou também no Brasil todo, né? E depois a gente teve outro single gravado em 2014, que foi Heavy Metal é a Lei, né? Que também arrebentou aí. Né? É engraçado que a gente faz as músicas e aí as pessoas, né? Eu acho que eu costumo dizer que a gente faz músicas para a gente mesmo ouvir, né? A gente se coloca no lugar do headbanger, né? Pô, cara, eu sou headbanger, eu sou metal, o que eu queria ouvir? Eu queria ouvir uma música assim, que tivesse um refrão assim, que falasse do meu amor sobre metal, como é que foi a minha história e tal. Aí as pessoas se identificam com aquilo, com aquela mensagem. Então é por isso que nossas músicas se tornam hino. Mas apesar disso, havia muita cobrança para que a gente gravasse um disco inteiro, né? Um álbum. E foi aí que eu pensei, eu digo, cara, comecei a compor material aqui e digo, olha, a gente precisa gravar alguma coisa. Aí eu aprontei umas músicas aqui e aproveitei, eu tinha aí um apoio do CCAA, a gente tinha algumas horas de estúdio no Estúdio da Cultura, eu digo, vou gravar Estresse, cara. Aí, às vésperas da gravação, o nosso querido Paulinho Gui, o guitarrista, ele não pôde participar porque ele estava de viagem marcada para morar em Portugal. Aí chamamos o guitarrista Emerson Lopes, que era o guitarrista já do Zona Rural, que tinha sido convidado por mim para participar do meu show de 40 anos de estrada no Teatro da Paz, né? O Emerson Lopes, ele é um grande músico que morava em Breves. Ele vinha aqui só para ensaiar, aquela segunda-feira e voltava, 12 horas de barco, sabe? O cara estava afim mesmo de fazer a coisa, né? E não pensei duas vezes. E numa sexta-feira, o estúdio estava marcado para segunda-feira, uma sexta-feira, que o Paulinho disse para mim, olha, eu não vou poder gravar o disco do Estresse, cara, infelizmente estou em viagem marcada e tal. Aí liguei para o Emerson, digo, Emerson, tu tens de vir aqui, cara, que tem uma coisa para te falar. Aí, no dia seguinte, o Emerson veio aqui, eu digo, olha, tu vai ter de entrar no Estresse para a gente gravar um disco. Aí ele ficou, pô, olha aí, quando? Eu digo, pô, é mesmo, mas quando? Eu digo, daqui a 2 dias. Cara. Aí eu digo, mas como? Eu digo, não, cara, a gente vai dar um jeito aí, né? Aí ele muito esforçado, né, cara? Enquanto ele pegava uma música na guitarra, eu estava gravando, né, o contrabaixo, o André já tinha gravado a bateria lá no Rio. Enfim, a gente foi dando esse jeitinho, né? Ele aprendia a música, gravava num dia, aí eu gravava uma voz, gravava um baixo, aí no outro dia ele ficava só aprendendo a música, aí eu gravava a minha parte, aí quando ele sabia, ele gravava a parte dele, a gente foi levando. Falta que a gente finalizou o Devastação, né, cara? Finalmente a gente tinha um disco inteiro com 10 músicas, né? 11 músicas, na verdade. Pronto. Aí a gente mixou São Paulo com um cara que é fodaço, meu amigo lá, Henrique Canali, que inclusive ele é baixista do Supla, né? Tem uma banda dele também, porrada lá em São Paulo. E esse disco teve a gente precisou fazer uma campanha crowdfunding, né, onde você é um financiamento coletivo, onde os caras compram antes, para depois ter a obra enviada pelo correio, né? Conseguimos uma verba extra aí para finalizar o disco, né? Teve o apoio para gravar e teve uma verba extra para finalizar. E a produção foi muito boa, excelente capas, né? A parte gráfica muito boa e a parte de sonoridade muito boa também, excelente o disco. O disco foi tão bem recebido que ele foi eleito o melhor disco brasileiro do ano de 2019, melhor disco de heavy metal. Ou seja,
nós voltamos com uma obra espetacular, cara, que já foi eleita a melhor do ano, porra, com muitas obras bacanas que tinham sido lançadas em 2019, entendeu? E, pô, os velhinhos aqui, os pioneiros conseguiram, né, o top lá, né? Primeiro lugar e tal. Aquilo foi uma grande honra e uma grande satisfação, uma realização e um certo peso que saiu dos ombros, né, cara? Aquela expectativa toda das pessoas esperando como é que sairia uma nova obra do Stress, os caras já beirando os 60 anos, né, cara? Como é que seria, né, o Bala cantando, o Bala tocando, o André tocando, né? A entrada do Emerson, enfim, era uma expectativa muito grande. E esse disco também foi eleito um dos 10 melhores do mundo em 2019, cara. Então a gente está entre o top 10 do mundo com esse disco. Então, toda essa espera aí, né? Valeu a pena, é uma obra sensacional. Finalmente a gente conseguiu uma gravação excelente, uma produção excelente. Eu não tenho nada de errado, nada que desabone esse disco. Eu só tenho, né, elogios para essa obra, né? Então a gente conseguiu finalmente um disco que a gente já merecia faz tempo, né? Devastação chegou aí para ficar para a história, né? Para a nossa história. Sensacional. A tua história é muito bacana, cara. Eu fico assim encantado de estar aqui contigo e até chegar nesse ponto, né? E eu acho que não vai parar por aí. Tu sabes que não vai parar por aí. Tu já tem na tua cabeça, tu já estás visualizando o universo já está conspirando para que venham projetos mais sensacionais ainda. Enfim, meu amigo, você falou de 2019, foi um dos melhores discos, né? Eu fiquei pensando assim, e 2019, para a música popular brasileira, popular, né? Foi um ano horrível, né? E aí você entra com um negócio desse para marcar na história, né? Para a posteridade, inclusive, quando isso for pesquisado, né? Inclusive, esse nosso vídeo aqui, eu tenho certeza que ele vai ficar para a posteridade aqui, vai ficar no YouTube, para que as pessoas possam pesquisar a tua história no futuro, vão encontrar com a gente aqui. Agora, Bala, eu ainda vou te usar mais um pouquinho, eu vou fazer um bate-bola aqui contigo, eu vou te fazer perguntas bem simples, tá? Tipo assim, um cantor que tu sejas fã, alguma coisa assim, umas curiosidades que, de repente, os teus nem saibam, tá? Mas antes disso, eu vou deixar um espaço para caso tu queiras acrescentar mais alguma coisa e deixar alguma informação que de repente tenha passado batida, alguma informação que você acha que seja legal colocar aqui. E quando você me deu ok, a gente passa para esse bate-bola e finaliza o vídeo. Cara, é importante esse tipo de encontro que a gente está tendo aqui, porque tem coisas que, às vezes, eu relembro no momento aqui que eu estou te falando, aí vai voltando, né? Tem uma memória aqui e tal. E é muito bom mesmo, que... Essa é a intenção. É muito bom também porque eu ainda lembro, né? Se chegar um dia eu começar a perder a memória, a gente tem essas coisas aqui. Então, ao longo dessa minha carreira aí, velho, eu abri mão de muita coisa, cara. Então, eu estou aí com 43 anos de carreira oficialmente, né? Mas eu não me arrependo, não, cara, porque eu não seria um cara feliz se eu não tivesse abraçado a música 100%, né? Eu tinha um emprego sólido numa estatal que me dava um salário que seria equivalente hoje a uns 40 mil reais. Eu, garoto de 20 anos de idade, eu abri mão de tudo isso pela música, pelo rock and roll, pela música de modo geral. Então, quando eu olho para trás, eu vejo, será que eu faria de novo? Eu faria assim porque a pior coisa que tem é uma pessoa seguir uma trilha onde ela vai estar infeliz, cara, sabe? Muita gente aí, né, com problemas de depressão, porque está triste, porque está insatisfeito com o caminho que tomou, né? E eu não, cara, eu tô aqui, tô ficando velhinho, tá? Mas sem arrependimento, né? Isso que é importante. Então, claro que tem algumas coisas que se a gente fosse refazer, eu procuraria fazer melhor, né, cara? Porque a gente só melhora com a experiência. Então, quando você é garoto, você não tem experiência. Se a gente pudesse fazer, a gente poderia fazer de novo, só que melhor, né? Então, é sempre bom ter esse bate-papo aí, que eu vou lembrando das coisas. E eu não deixo de sonhar, não, cara.
sabe? Todo dia aqui eu tenho alguma coisa para produzir. Eu tô produzindo aqui, por exemplo, agora nesse momento, eu estou produzindo um hino para um motoclube que pediu aí, sabe? Pô, para, tu é bom de composição e tal. Faz um hino aí pra gente. Tu fizeste a música Moto Rock aí pro Stress, que é um hino também. Faz um hino do nosso motoclube. Faço, cara. Aí tô fazendo, já vou entregar, né? Eu tô fazendo uma música também que chama-se O Ditador do Metal. Para levantar essa questão, né, cara, que tem muitos aí do nosso movimento que estão estragando um pouco a cena, achando que tem de seguir algumas regras aí que não tem nada a ver com o que a gente plantou lá no início, entendeu? Porque a única regra que o rock e o heavy metal tem é não ter regra nenhuma, cara, entendeu? Você tem de ser livre para fazer o que você quiser, cara, entendeu? Até para não fazer, se você não quiser, entendeu? Então essa história, tem uma música do Stress que diz assim: Bento a ferro e fogo, não me deixo acorrentar. Quero ser livre quantas vezes eu quiser. Ou seja, o cara quer ser livre até para não ser livre, se ele não quiser, entendeu? Não, velho, cara, eu quero ser livre quantas vezes eu quiser. Se eu não quiser mais, eu não quero ser. Foda-se. Né? Então, eu acho muito ruim essa história aí de colocar em regras para o nosso movimento, que sempre foi pautado na liberdade absoluta. Então, vou fazer essa música aí, estou dizendo aqui para ti, para muitos que estão ouvindo em primeira mão aí, O Ditador do Metal, o próximo single de Roosevelt Ballad, tá certo? Onde eu vou contar um pouquinho, abrir margem para o debate sobre essa situação que está acontecendo no nosso movimento, né? Que é um movimento muito forte, cara. Não adianta aí ter algumas bactérias aí, algumas pessoas nocivas, que elas não vão conseguir destruir tudo que a gente plantou lá atrás. Isso aí é sólido. Esse legado ninguém vai conseguir destruir. Tá certo? Então é mais ou menos isso aí, meu irmão. Pô, é sensacional, sensacional. Eu estou pensando já num segundo vídeo que você está falando aqui, eu já estou. Você me der essa honra mais uma vez, a gente vai fazer um segundo vídeo. Mas, enfim, Bala, só para a gente finalizar, são perguntas bem bobas, tá? É coisa assim, eu te pergunto, você fala de supetão, tá bom? Um músico que você seja fãzaço, uma inspiração para você. Robert Plant, Led Zeppelin. A tua vertente dentro do rock preferida, heavy metal, né? Quer falar uma segunda, fica à vontade. Eu diria rock, que o rock é mais abrangente. Rock, né? Suas vertentes aí do rock, que eu curto desde a baladona até o rock pesadão. Uma banda só, te vira, tá fumado. Judas Priest. Não é à toa que são o Judas Priest brasileiro, né? Um cantor e uma cantora solo. Agora tu pode até ir pro teu lado romântico aí, se tu quiseres. Cantora solo, Janis Joplin. Tá? Um cantor, Gessé. Pô, bem original, gostei. Legal. Um álbum que tenha marcado a tua vida. Logicamente não é teu álbum, né? De uma outra banda. Creedence Cosmos Factory. Foi ali que eu comecei a despertar para o rock and roll. Creedence. Perfeito. Meu amigo, foi uma satisfação sem tamanho gravar esse vídeo com você. Eu acho até que vai ser um documentário aqui dentro do YouTube. Eu ia colocar o título do vídeo, né? Como é o primeiro que eu estou gravando com um músico, Bate-Papo Musical. Só que eu acho que eu já vou colocar um especial com Roosevelt Ballad. Eu vou mudar esse nome agora. Muito obrigado mesmo, do fundo do coração. Eu vou passar a bola para você agora, aí você se despede e, por favor, deixa aqui as suas redes sociais para a galera acompanhar. Quem ainda não acompanha, te acompanhar e te seguir nas redes sociais, teus contatos também, fica à vontade. Bom, Ivan, te agradeço por essa oportunidade da gente relembrar, né, os causos do metal aqui que aconteceu durante esses 40 e tantos anos de estrada aí.
E realmente isso vai ficar como um documento aí. Eu acho que até eu, de vez em quando, vou dar uma conferida lá para eu relembrar de algumas coisas que tinham passado batido na minha vida aí. E eu acho louvável também essa tua atitude aí de conversar com algumas pessoas aí que têm algo a acrescentar, né? Algo a repassar, algum ensinamento, alguma experiência aí. E eu só agradeço aí por essa oportunidade e espero que a gente volte a bater papo também pessoalmente, né? Em breve aí, para a gente se reunir aí pessoalmente. E aqui eu deixo um grande abraço às pessoas que me apoiam sempre, né? Que não me julgam, que me apoiam como artista e que me apoiam como pessoa. E quem tem algo contra mim aí, só pode ter certeza que você tem de se rever aí, porque eu não faço nada de mal para ninguém, não há nada que eu tenha feito na minha história que tenha prejudicado alguém, né? Eu sou essa pessoa simples, do jeito que vocês estão vendo aí. Então, se quiser chegar para estabelecer um contato comigo, vai ser muito bem recebido, porque eu sou essa simplicidade aí que vocês estão vendo, tá certo? E eu sei muito bem separar aí, né, o artista da pessoa, porque eu sou um cidadão também, eu tenho minhas opiniões, minhas posições, e das quais eu sei separar muito bem da minha arte. A minha arte, ela é mundial, ela é direcionada para todos, né? E as minhas opiniões pessoais, elas são minhas, cara, porque todo mundo tem esse direito, né? O dia que eu perder esse direito de ter a minha opinião, né, a gente não está vivendo num mundo onde a liberdade deve ser suprema, né? Então, me acompanhe aí nas redes sociais, eu estou no YouTube, né? Eu estou aí também no Facebook, com 2 perfis, estou no Instagram. Eu não decoro agora os links, né? Mas a gente pode pôr depois na descrição aí do vídeo, né? Depois você me manda e eu vou colocar aqui embaixo. Tá certo. Então é isso aí. Um abraço aí para todos aí, especialmente ao meu amigo Ivan Davis, que nos proporcionou esse bate-papo especial, essas recordações aí, para a gente rememorar os causos do rock and roll, causos do metal, né? Com o coração de metal, velhinho coração de metal. Eu já ia falar isso. Coração mesmo, do fundo do coração. Foi uma honra sem tamanho. Eu quero, inclusive, encontrar contigo em breve para a gente bater um papo sobre coisas que a gente não pode falar no YouTube, para a gente também trocar uma figurinha. Tá bom, meu irmão? Vai ser o maior prazer, Um grande abraço. Abraço para vocês. Bala. Fiquem com Deus. Tchau.